Um feliz sábado. Uma alegria estarmos juntos. Quero convidá-lo para abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Este é um capítulo maravilhoso. Maravilhoso porque apresenta o problema, mas também apresenta a solução. Eu queria começar a mensagem desta manhã fazendo uma pergunta. Na realidade, é uma declaração com uma pergunta. Jejuar. Para quê? Você já parou para pensar? Jejuar. Para quê? Alguns jejuam porque necessitam emagrecer. Acho que nesse grupo estou eu também. Estamos muito fofinhos. E a única maneira de emagrecer é fechar a boca, né? Então, fazer um pouco de exercício e faz bem a nossa saúde, mas também faz bem ao nosso espírito. E eu queria reparar com vocês uma coisa. Como começa o livro de Salmo, o livro de Isaías, capítulo 58? Clama a plenos pulmões. O que é clamar a plenos pulmões? Quando você está em uma situação embaraçosa e você está em uma situação difícil, como você chamaria alguém em busca de sua ajuda? Se você chama a plenos pulmões. Mas vamos fazer uma prática aí? A quem você chamaria? E como chamaria? Mãe! A quem você chamaria? Mas o texto bíblico diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia a meu povo, que coisa? A sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Esta mensagem não é endereçada, não é dirigida aos não crentes. Esta mensagem é para você, esta mensagem é para mim. E o Senhor manda o profeta a falar a plenos pulmões e a dizer: olha, tem que falar com esses caras que fazem parte do meu povo, porque se eles não entendem o problema, certamente vão se perder. Qual é o problema? O problema é nossa condição de pecado. É provável que nós, ainda, mesmo que estamos anos na igreja, a ficha não caiu. Por quê? Quando você vai na Bíblia e você olha o que a Sagrada Escritura diz, você vai encontrar que Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Estamos falando de imagem, né? Parecido a. Eu sei que a senhora tem um bebê no seu colo, né? Ele se parece a quem? O pai não tem como negar que é filho dele. Não é não? Mas também eu acredito que ele se parece à senhora.
porque a senhora carregou ele no seu ventre. Então, o pai deu a metade, mas o maior trabalho foi da senhora. Deu a metade também e carregou no colo. Então, nossos filhos são imagem e semelhança nossa. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus. O homem parecia ser com Deus. Então, como eram os atributos se o homem saiu das mãos do Criador? Santo, puro, perfeito, justo. Como era o homem saído das mãos do Criador? Por que nós dedicarmos um dia para vigiar, para jejuar, para orar, para buscar o batismo do Espírito Santo? Por que a igreja a nível sul-americano está reunida e nós estamos falando acerca da necessidade de vigiar? A quem é que você tem que vigiar? Em seguida você vai descobrir. Porque quando o homem foi criado, vamos a Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, o homem tinha estes atributos. Gálatas capítulo 5, verso número 22 e 23. Diz, o fruto do Espírito, nós poderíamos ler assim: Adão, quando foi criado, era. Como diz o texto bíblico? Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. O homem era amoroso. O que mais? O homem era alegre. O homem tinha o que em seu coração? O cara tinha paz no seu coração. Eu faço uma pergunta: você caminha pelas ruas, você vem à igreja, observa a face das pessoas, você vê que as pessoas têm paz? Nem todo mundo tem paz. Nem todo mundo está em paz com Deus, nem todo mundo está em paz consigo mesmo. Mas o homem, quando foi criado, tinha paz. O que mais disse a Bíblia? Longanimidade. Quem é uma pessoa longânima? Uma pessoa paciente, uma pessoa tranquila, meiga. Não era, diríamos, como muitos de nós, agoniado. O homem era agoniado? Não. Agitado? Não. Quando Deus disse, olha, você vai colocar nome aos animais, ele foi numa boa. Ele observou todas as características. Ele fez seu trabalho sem pressa nem demora, porque ele era longânimo. O que mais disse a Bíblia? Era bom. Você já encontrou pessoas que dizem assim: esse cara é nota 1000. Pense num cabra bom. Ele é disposto a te entregar até sua camisa. É servicial, é gente boa. Não pede nada em troco. Então o homem era bom, sua natureza era boa, a disposição que ele tinha era boa. O que mais disse a Bíblia? Era fiel. Ele não botava chifres na mulher, era fiel. Como amigo era fiel, né? Fiel a Deus, fiel à sua mulher, fiel à sua família, fiel na sua palavra. O que mais? Era manso, né? Era como Jesus, porque Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma, e aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele era manso. Não era briguento. Era cordato. O que mais diz a Bíblia? Ele tinha domínio próprio. Fazia a coisa certa no momento certo.
Não é não? O que diz a Bíblia aí? Contra tais coisas não há lei. Porque a lei estava inerente, fazia parte de sua natureza. Então o homem estava vivendo em harmonia com Deus. Qual foi a desgraça do homem? Quando o homem pecou, aconteceu o quê? Uma mudança na sua natureza. O homem que era criado com uma natureza espiritual amorosa, adquiriu uma natureza carnal. E a natureza carnal está vendida ao pecado. O pecado estragou cada célula. O pecado estragou cada neurônio, afetou o cérebro, afetou o coração, foram afetados os sentimentos, foi afetada a vontade. O homem se inutilizou para fazer o bem. E então agora vamos ler os versos 19 até o verso número 21, para ver o que aconteceu com a natureza do homem. O homem que era de natureza espiritual amorosa, agora tornou-se um ser de natureza pecaminosa. E qual é o problema da natureza pecaminosa? O que diz a Bíblia aí? Gálatas capítulo 5, verso 19. Começa falando assim: as obras da carne são que coisa? São conhecidas. Como são conhecidas? Prostituição, misericórdia. Deus deu o sexo como uma bênção dentro do marco do matrimônio, para a felicidade do casal, do homem e da mulher. O sexo não é sujo. O sexo é a maior bênção que Deus pode dar ao ser humano. A primeira foi o livre-arbítrio, a capacidade de escolher para amar e para ser amado. A capacidade de escolher para fazer o bem. A segunda bênção que Deus deu para o homem foi o matrimônio, foi o sexo. Só que agora vem o problema do pecado, e o pecado atinge a primeira coisa, é que coisa? O sexo. Por isso a Bíblia vai colocar uma lista de coisas. Na primeira está a prostituição. Qual é a palavra que continua depois? Impureza. E depois diz o quê? Lascívia. O que é lascívia? Desejos sexuais desordenados. O marido não se contenta com a mulher, vai propor sexo à mulher do vizinho, do parente, do amigo, de qualquer outra pessoa, porque tem desejos sexuais desordenados. Todos os ismos, lesbianismo, homossexualismo, sadomasoquismo, bestialismo, pedofilia, todos os ismos estão dentro desse texto que diz que a natureza carnal adquirida pelo homem levou ao homem a correr atrás de coisas tortas. Mas a lista não para por aí. A natureza carnal avançou mais para fazer o quê? Idolatria. O que é idolatria? Podem me ajudar? Adorar outros deuses? Adorar falsos deuses? Isso, essa é a resposta certa. Colocar outras coisas no lugar que Deus deve ocupar. Quando estamos falando de coisas, também podemos falar de pessoas. Ok? O pecado tirou Deus do centro e colocou no centro quem? O eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e os outros que se danem. Ok? O problema do pecado é esse.
No fundo, o problema do pecado é esse. O problema do pecado é que o pecado trouxe para nosso coração egoísmo, trouxe para nosso coração vaidade. A pessoa não está contente com a forma, com a fisionomia, com a beleza que Deus deu. Então vai ajudar a Deus. O Senhor não sabe, então eu vou ajeitar este negócio. E tipo um palhaço vai e pinta o que não tem que pintar, e ajeita o que não tem que ajeitar, e bota piercings até onde você não imagina. Misericórdia. Por quê? Porque o homem colocou no centro seu eu. Mas a idolatria, a Bíblia acrescenta que coisa? Feitiçaria. O que é a feitiçaria? Sim, macumba, que mais? Candomblé. Muito bom. Resumindo, assim, uma forma simples. Você já ouviu pessoas falando assim? Se Deus não me ajuda, então vou pedir ajuda ao diabo. Um dia uma menina chegou na minha casa e disse: eu oro, eu peço ao Senhor e o Senhor não me ouve, não me ajuda. Parece que minhas orações não passam do teto, então se Deus não me ajuda, eu vou pedir ajuda ao diabo. Feitiçaria não é outra coisa que ir a pedir conselho ao diabo em lugar de pedir o conselho a Deus. Nós fomos criados para pedir conselho a Deus. Nós fomos criados para estar em comunidade com Deus. Nós fomos criados para ter intimidade com Deus. Agora, se você não tem intimidade com Deus, você vai procurar adorar a alguém ou algo, alguma coisa. Você vai pedir conselho a alguém. Faz parte de nossa natureza, da natureza espiritual amorosa, nós espelharmos pelo contato, pela intimidade do ser com o qual nós nos relacionamos. Mas a Bíblia acrescenta a feitiçaria o quê? Inimizades. Esse problema não tem na igreja central. Misericórdia. Esse problema não há em sua família. Misericórdia. Esse problema não há entre você e seus amigos. Misericórdia. Então, o problema do pecado está enraizado em nossa vida, sim ou não? Vamos ler um pouquinho mais, porque a lista não termina. Vamos terminar a lista, depois vamos voltar a Isaías. Porfia. Não tem pessoas teimosas na igreja central. Misericórdia. O que mais? Ciúmes. Não tem ciúmes aqui. Ciúmes. Não tem ciúmes aqui. Às vezes o pastor é colocado no centro do furacão, porque o pastor tem que ser amigo de todos. Só que há algumas pessoas que pensam que o pastor tem que ser exclusividade deles. Né? Desde que a pessoa tal chegou, o pastor só vai na casa dela. Eu digo, misericórdia, como é que pode? Aqui somos muitos. E eu corro atrás, né? Quem às vezes me acompanha sabe de nossa correria. Mas quem não sabe só critica, né? Ciúmes. O que mais está na lista? Iras. Você é uma pessoa que fica irada por qualquer besteira? Às vezes usamos o Zap para desabafar. Não use o Zap não é para desabafar.
Quando você tem algum problema, vá pessoalmente, fala com a pessoa, não bote no zap. Porque você vai expor a pessoa e vai se expor. Ok? O que vem depois das iras? Discórdias, dissensão. O que mais está na lista? Traições. O que mais? Facções. Ah, eu sou do irmão tal, eu sou do pastor tal. Esse é um problema antigo. Na Bíblia nós encontramos Paulo abordando esse tema. Diz, na igreja de Corinto a igreja está dividida porque o irmão disse, eu sou do irmão Apolos. Não, eu sou do irmão Paulo. Aí ele faz essa pergunta, Cristo está dividido? Nos lares, às vezes o pai tem seu queridinho, a mãe tem seu queridinho. Isso cria facções, sim ou não? Sim. Leia a Bíblia. É só olhar a experiência de Jacó e ver o que aconteceu no capítulo 37 com ele e seus filhos. Né? Eu posso falar e posso dizer, minha mãe fazia acepção de pessoas. Rapaz, o negócio é ruim. Mas o que disse aí o texto bíblico? Rapaz, eu vou proclamar o direito a ficar calado. Muito bom. Mas a Bíblia disse o quê? Depois das facções, disse o quê? Inveja. Bebedices. Glutonarias. Opa, glutonarias. Esse problema tem na igreja? Você já ouviu uma declaração como esta? O adventista não dança, o adventista não bebe, mas prefiro pagar o estudo que dar comida, porque o adventista come. O mais legal é quando os outros dão a comida, porque nós somos egoístas. Nós queremos usufruir o que os outros dão. No pequeno grupo, ou em qualquer reunião, há muitos convidados quando há comida. Mas para colocar, cadê? O problema do egoísmo está centrado em nosso coração. Então, voltamos a Isaías capítulo 58. O problema, o povo está afetado pelo problema do pecado. O pecado tem afetado toda a nossa natureza. Alguém aqui pode dizer, pastor, eu estou livre desse problema. Não. Porque Romanos capítulo 3, verso 10 vai dizer, não há justo nenhum. O pecado nos inutilizou a todos, de vez. É como a chikungunya, né? O mundo está tremendo pela chikungunya, sim ou não? Sim. A muriçoca disse, licença, carime meu passaporte, eu vou entrar aqui. Não, já chegou na Europa, já chegou nos Estados Unidos. Vai por todo lado. Está avançando o negócio. O pecado afetou a todo mundo. Agora, vamos ir para o verso número 2 de Isaías 58. Como começa o verso 2 de Isaías 58? Olha o que diz assim. Mesmo nesse estado, que estado? Estamos falando de quê? Qual é o problema? Pecado. Ironia. Aqui vai falar bem alto o espírito religioso, né? Me procuram dia a dia,
Tem prazer em saber os meus caminhos. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em chegar a Deus. E agora reclamam para Deus e dizem assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Por isso era a pergunta: jejuar para quê? Algumas pessoas não gostam de jejuar. Algumas pessoas dizem assim: não, é que eu tenho diabetes, tenho um problema de glicose. Dia de jejum, ficam pessoas contadas com os dedos da mão. O pessoal vai para casa, diz: não, a comida vai estragar, a comida é meu tio, meu parente, vou festejar meu aniversário, faz N coisas. Mas eu quero dizer para vocês, dia de jejum é dia para fazer exame pessoal. Como está minha condição perante de Deus? Eu preciso fazer um exame na casa de Deus e dizer: Senhor, aqui estou. Eu necessito uma mudança. Agora Deus está falando conosco porque diríamos: Ele fez tudo o necessário para que a mudança em nossa vida aconteça. É só caminhar uns versos antes, no capítulo 53 do livro de Isaías, desde o verso número 4, e entender que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele, diz a Bíblia, foi traspassado, por quê? Pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele, que coisa? A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa de quê? Da transgressão do meu povo foi Ele ferido. O coração de Jesus literalmente explodiu quando Ele disse: Pai meu, Deus meu, por que me abandonaste? Era porque o peso de nossos pecados pendia sobre Ele na cruz, e Ele, não aguentando, o coração literalmente dele explodiu. E Ele, entregando o Espírito, disse: consumado é. Mas a vitória foi ganha, porque essa foi a única forma como o pecado poderia ser tirado, arrancado de nossa natureza. E Deus estava providenciando uma forma para que nossa natureza pudesse ser mudada. Por isso João escreve em 1 de João capítulo 3, verso 4 a 8, na primeira carta de João capítulo 3, verso 4 a 8, ele disse assim: todo o que pratica o pecado transgride também a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para quê? Para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O que diz o verso seguinte? Todo aquele que permanece nele não vive pecando.
todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora, a pergunta é: para Jesus ganhar a vitória sobre o pecado, ele fez o quê? Pode falar. Primeiro, ele teve que deixar o céu. Decisão que não foi fácil. Jesus disse: não, Pai, eu vou. E quando ele veio neste mundo, ele foi até o lugar mais humilde. Alguém aqui pode dizer: pastor, meu berço era uma manjedoura? Alguém pode dizer isso? Jesus foi até o lugar mais simples, humilhou-se na condição que nós não temos ideia para poder alcançar a todo ser humano. E sua vida desde o nascimento até a cruz foi uma vida de renúncia, foi uma vida de entrega, foi uma vida de serviço. Ele não era rico, mas quando ele via uma pessoa que não tinha o que comer, ele dividia sua comida com a pessoa. O Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate, veio para se entregar. Por isso Paulo disse: haja em vós o sentir que houve também em Cristo Jesus. E o dia do jejum é o dia para a gente analisar o que a gente está fazendo. Quantos queremos que Deus atenda nossas orações? Posso ver sua mão? É para ficar no Bijobes. Porque você vai descobrir que Deus tem a disposição, quando a gente clamar, Ele dizer: eu estou aqui. Mas para que Deus faça isso, Deus escreve para nós no livro de Isaías que tem que haver uma mudança em nossa natureza. E o único que pode mudar nossa natureza é Cristo. Paulo, quando olha para si mesmo, diz: miserável homem de mim, quem me livrará deste corpo, desta morte? O único que pode mudar tua mente, o único que pode mudar teu coração, o único que pode mudar nossa natureza, chama-se Jesus Cristo. Não há outro nome dado sobre o céu em quem nós possamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Agora, a mudança tem que ver-se traduzida em quê? Na imitação da vida de Jesus. Vá comigo ao livro de Atos, capítulo 10, verso 36 a 38. Atos, capítulo 10, verso 36 a 38. Atos 10, 36 a 38. Olha o que diz aí o apóstolo Lucas. Esta é a palavra que Deus enviou a quem? Aos filhos de Israel, anunciando-lhes que coisa? O evangelho da paz, por meio de quem? De Jesus Cristo, e este é Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia
tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com um batismo com o Espírito Santo e com poder. O que vem depois? Qual andou por toda parte, fazendo o que, irmãos? Bem. Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus chegou anunciando as boas novas. O ano da liberdade. E quando você vai para Isaías 58, você vai encontrar que duas atitudes, duas escolhas, dois destinos, dois espíritos podem conduzir nossa vida. Se nós não somos guiados pelo Espírito de Cristo, nós somos guiados pelo Espírito do inimigo. Se nós não temos o Espírito de Cristo, nós temos o Espírito do inimigo de Cristo. Agora, qual é o objetivo do jejum? É tempo para nós definirmos qual é o Espírito que guia a nossa vida. É o tempo para examinarmos qual é o Espírito que move as minhas decisões. É tempo para fazer uma avaliação pessoal. Qual é o Espírito que guia a minha vida? Cristo tem que entrar em meu coração e eu tenho que morrer. O eu tem que morrer todos os dias. Temos que morrer ao egoísmo. Temos que morrer à exaltação própria. Temos que permitir a Cristo transformar nosso coração, regenerar nosso coração. Cristo entra e quando Cristo entra, o egoísmo sai. Cristo entra e coloca em nosso coração o espírito do amor, o espírito do serviço. Por isso Paulo escreveu para nós em Colossenses 3, versos 5 a 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 10. Fazei morrer vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes também vós, no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, o que diz a Bíblia? Despojai-vos. Despojai-vos igualmente de tudo isto. De quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem de aquele que o criou. Agora, olhe para quem está do seu lado e diga assim: você e eu necessitamos um novo coração. Você e eu necessitamos o quê? De um novo coração. Muito bom. Quem pode mudar nossa atitude? O Senhor Jesus. Quem pode mudar nosso espírito? O Senhor Jesus. Quem vai mudar nossa natureza? O Senhor Jesus. Por isso a gente tem que se entregar. O batismo é o início dessa caminhada. Mas batismo é tudo? Não.
Jesus disse assim, abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5, verso 14 e 15. Que vossa luz ilumine e que os homens vejam que coisa? Vossas boas obras. Volte para o capítulo 58. Isaías 58, verso 6. O jejum que eu escolhi para você é qual? Solte as ligaduras da impiedade. Que mais? Desate as ataduras da servidão. Deixe livres a quem? Os oprimidos. Despedace toda a opressão. Verso 7. Reparta seu pão com o faminto. Que mais? Recolha em casa os pobres e desabrigados. Se vires ou nu, ou cubras, não te escondas do teu semelhante. Então, diz a Bíblia, vai acontecer o quê? Romperá a tua luz. Que vai vir depois? Vai vir a cura. Que vai acontecer depois? A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, gritarás por socorro, e Ele dirá que coisa? Aqui estou. Quantos queremos que nossas orações sejam atendidas? Nós temos que fazer uma obra. Qual é a obra? A obra de Jesus. O que é luz? No livro Beneficência Social, eu encontrei as seguintes declarações. Luz é a piedade. O que é piedade? Fui no dicionário e o dicionário diz para mim: piedade é amor e respeito pelas coisas religiosas. Eu pergunto, nós andamos com reverência na casa do Senhor? Precisamos melhorar nossa reverência? Sim. Mas piedade também é pena dos males alheios, compaixão e dor, comiseração. Luz também é bondade. O que é bondade? Qualidade ou caráter de bom. Benevolência, indulgência, benignidade, clemência, boa ação, brandura, doçura, verdade. Luz é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é verdade segundo o dicionário? Conformidade com o real, exatidão, realidade, franqueza, sinceridade, misericórdia, amor. Na prática, vamos na prática. Você tem no seu guarda-roupas roupas que você não colocou há 6 meses? Pode ser que a senhora não, mas aqui tem. O que nós fazemos com tanta roupa? O que diz a Bíblia? Pegue essa roupa e dê para aquele que necessita. O que mais diz? No quilo do amor você vai dar seu arroz que está com bichinhos. Isso é amor? Não. Às vezes damos coisas que nem o cachorro vai comer. Então, nosso amor tem que ser prático. Ok? Sábado vamos preparar mais comida. Se não quer vir trazer sua comida na igreja, tudo bem. Faça comida na sua casa. E leve pessoas para comer com você. Por quê? Eu estou falando isso porque na evidência do juízo, o Senhor não vai dizer: Marco, você não falou à igreja sobre a responsabilidade que ela tinha. Eu estou concluindo a mensagem e quero simplesmente dizer o seguinte:
Como está nosso registro no céu? Eu divido com vocês algumas perguntas. Estão registrados ali nossos atos bondosos? Estão registrados ali nossos sacrifícios pelo bem dos outros? Estão registrados ali nossos atos de alimentarem o faminto? Estão registrados ali nossos atos de vestirem o nu? Estão registrados ali nossos atos de acolher o estrangeiro em nossa casa? Ou nós nos justificamos da seguinte forma: pastor, o negócio está feio, a maldade tem aumentado muito, e dá medo levar estranhos a casa, quando a Bíblia diz: muitos, sem saber, hospedam na sua casa a quem? Os anjos do Senhor. Como está teu registro? Hoje é dia de fazer um exame. Hoje é dia de fazer um balanço. Como está minha vida com Deus? Hoje é o dia de clamar ao Senhor: Senhor, derrama teu Espírito sobre mim. Porque o mundo está chegando a seu fim, e eu fiquei estarrecido com uma declaração que eu quero que vocês ouçam. Os observadores do sábado estão tornando-se mais egoístas ao aumentarem suas riquezas. Seu amor por Cristo e por seu povo está decrescendo. Não veem as privações dos necessitados, não lhes sentem as dores nem as tristezas. Não compreendem que ao descuidar os pobres e sofredores, estão negligenciando a quem? A Cristo. Nós necessitamos aliviar as necessidades do mundo que está sofrendo, e cada dia há mais necessidade, e a tendência cada dia será pior. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele esvazie de nosso coração o eu, e que nós estejamos dispostos a nos entregar e a nos doar. Muitos de nós temos problema para dar 5% de oferta na igreja. Muitos de nós dizemos que é um absurdo dar 10% à igreja. Mas eu pergunto para vocês: se você não é capaz de dividir o pouco ou muito, quando chega um momento em que você tenha que abandonar tudo, você vai abandonar? Lembra da mulher de Ló? Os anjos tiveram que pegar Ló e sua família para sair e dizer: saiam, corram, fujam pela sua própria vida. E a ordem era: não olhe para trás, porque tudo vai ser queimado. Mas o coração da mulher estava ali. Ela teve a oportunidade, os anjos puxaram ela. Mas o Vale da Sal, naquele lugar que não produz nada, o mar é morto. Sabe por quê? Porque só recebe, não dá nada. As pessoas que querem afundar-se ali não conseguem. Eu estive lá. Eu entrei no mar morto. Eu disse: vou me afundar. Mas o mar é morto, porque só recebe, porque não dá, porque não tem o Espírito que Cristo tem. O Espírito de Cristo é dar. O Espírito de Cristo é servir. Eu vou pedir a meu amigo William que ele cante. Ele vai cantar sobre a vinda de Jesus. É a esperança que está em nosso coração. Mas se essa esperança é real, tem que se traduzir em fatos, em ações, porque um povo precisa ser alcançado. Um povo necessita ser atingido.
Pessoas necessitam ser cuidadas, pessoas necessitam ser assistidas, pessoas necessitam sentir o toque da mão poderosa de Cristo Jesus através de nossas mãos, através de nossos lábios e através de nossos pés. Se você, depois de ouvir este canto, quer dizer ao Senhor: eu quero me preparar e eu quero estar pronto, eu quero fazer esta vigília, eu quero buscar em oração, eu quero fazer uma análise da minha vida, e eu quero que o Senhor me batize com seu Espírito. Então, ao terminar, eu vou convidar para você ficar em pé para orar. Feche os olhos agora. Imagine o céu. Lá tem ruas de ouro e um rio de cristal. Como você nunca viu. Imagine o seu filho brincando com um leão. Imagine você com seu anjo. O prazer é infinito, nem em sonho foi tão bonito. A vida separou e abraçar um querido ser que Jesus ressuscitou. Imagine sua família aos pés de Jesus reunida. Você pode imaginar o que é ser feliz para sempre. Eu quero estar lá, encontrar todos vocês cantando tão felizes num grande coral. Vamos pra sempre.
preparar. Vai tardar. Cristo há de voltar. Não vai tardar. E veremos Jesus. Eu quero estar lá, encontrar todos vocês cantando tão felizes num grande coral.